Ô, Vinícius, agora somos nós então. Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Olá, bom dia para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Falamos primeiro do tempo. Na tela aí, a minha bela e querida Pátria. Olha que tempo bonito, né, rapaz? Quanto tempo. Ficamos quase 6 meses, bem pertinho dos 6 meses sem chuva aqui na nossa região. Agora uma chuvinha fininha, choveu durante a noite, na madrugada, aqui na nossa região, né? Deu uma amenizada boa no tempo, estamos respirando bem melhor e o tempo deve continuar chuvoso daqui para frente, alternando aí dias de sol e dias chuvosos. Hoje, por exemplo, a previsão é que agora, na parte da manhã, seja chuvoso, abrindo o sol no princípio da tarde, em alguns momentos, mas o tempo vai continuar coberto, né, com a previsão de pancadas de chuva. A temperatura agora é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31, a umidade relativa do ar registrada neste momento é de 66%. Lagamar e patrocínio com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, faz o seu comentário. E para quem participa de segunda a sexta-feira, a gente junta todo mundo e faz um sorteio na sexta. Uma caixa com produtos Semil e uma cesta recheada com produtos Copatos. Basta você mandar a sua mensagem para esse WhatsApp que está aqui na tela da sua televisão. 999474515. Agora é hora dos destaques do programa desta terça-feira. Com a dona Yandra na tela. Após reclamações, Lagoinha passa por limpeza. Moradores reclamam de lixo e entulho em avenida do bairro Nossa Senhora de Fátima. O cemitério municipal volta a ser alvo de reclamação. E proprietário de fazenda denuncia bloqueio de estrada rural. E no quadro Advogado do Povo, hoje eu vou receber aqui o Dr. Brian Abstein, e que vem falar sobre a decisão do STF que aumentou a restrição ao porte e posse de arma de fogo. Quer dizer, deu uma podada no decreto do Bolsonaro, do presidente da República, né? Para diminuir a possibilidade ou a facilidade, diminuir a facilidade para você adquirir uma arma de fogo registrada, legal, tudo bonitinho. Vamos falar sobre isso hoje aqui no nosso programa. Se você tiver alguma coisa para falar também, pode na hora passar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu comentário que a gente fala aqui no nosso programa, tá bom? Já aqui do meu lado a dona Yandra, para a gente falar das mazelas do dia a dia. Boa tarde para você, Yandra. Bom dia, né? Bom dia, Gui. Bom dia para você e o pessoal de casa. Vamos então aos dados? Hoje nós estamos meio pareados, né? Olha. Não estamos? Coordenada, né? Não é? Não é nem amarelo nem branco. O meu também não é nem laranja. Eles falam que essa cor aqui branco. é salmão. É salmão isso aqui, não? Não. A minha é. A minha então. É. Diz o Luiz que a sua é pastel. Pastel? Pastel é bom também, hein? Pastel. Não é bom, é palha. Palha eu nunca comi, não. Mas pastel é bom. Pastel é bom, salmão com shoyuzinho, sushi, o sashimi. Esse eu também não sei como é que é, México, não. É bom demais, tá perdendo, viu? Mas assado também, pra quem gosta. Assim diz a Edna, porque eu vou falar uma coisa. Eu não dispenso, não. Nem a Edna também. Gostar de um peixe cru desse jeito, assim. É uma delícia. Pois Vamos lá, então? Mudando de assunto, então, das paletas e das comidas, né? Vamos para os dados, que a gente começa falando do Brasil. Nós temos aí 34.681.231 casos confirmados,
são 6.809 novos casos. A média móvel de casos nos últimos 7 dias é de 6.809, uma variação de menos 15% em relação a 2 semanas atrás. São 685.881 óbitos, com mais 21 mortes. A média móvel de morte dos últimos 7 dias é de 57, e em comparação à média de 14 dias atrás, teve uma variação de menos 3%, indicando tendência de estabilidade pelo 5º dia seguido. O Estado ainda não atualizou as informações, Gui, os números de hoje, então vamos ao painel coronavírus, que continua também com os mesmos números da semana passada. Nesse momento aí são 10 pessoas se recuperando da doença, 611 óbitos, 36.064 casos confirmados. Não temos patenses internados, mas temos uma pessoa da região internada em leito clínico aqui em Patos de Minas. Depois do recado, Gui, eu volto para falar com você sobre varíola dos macacos. Muito bem. Enquanto isso, eu falo para você aqui do HNSF, onde você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como tomógrafo de 128 canais, novidade que trará ainda mais rapidez e conforto na realização dos exames e possibilitará diagnósticos ainda mais precisos. Mas não para por aí. O CDI HNSF também realiza inúmeros outros serviços, como raio-x digital, mamografia digital, ressonância magnética, densitometria e ultrassom 4D, além de contar com uma equipe especializada preparada para oferecer um atendimento humanizado e seguro. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a especialidade do HNSF. Agende já o seu exame pelo 3821-1120. HNSF. Apaixonados pela vida. Vamos lá, dona Yandra. Volta com você agora para a gente falar da varíola dos macacos. A monca, que é um nome bonito, monkeypox. É uma doença feia para burro, né? É verdade. Olha só, Gui, nós temos então mais 4 casos confirmados de varíola dos macacos aqui em Minas Gerais. Ao todo, 475. São 129 casos prováveis, esse número não mudou. 488 suspeitos, 31 casos excluídos. De acordo com o Estado, Gui, 79 casos tiveram perda de segmento. 1.285 estão descartados, um óbito no geral. E nós temos aí no total 2.487 casos notificados. Destaque para a cidade de Uberlândia, que tem 52 óbitos. Patos de Minas, Gui, o Estado divulgou semana passada que Patos de Minas tem um caso de varíola dos macacos, mas esse caso foi retirado hoje do boletim. 52 casos, né? Uberlândia tem 52 casos confirmados. Muito bem. Isso mesmo. E agora, em relação a Patos de Minas, Gui, nós temos um caso confirmado, foi divulgado pelo Estado semana passada, mas hoje no painel não apresenta esse número aqui de Patos. Ele não consta lá. Eu perguntei à assessoria de comunicação o motivo de Patos de Minas não estar na lista e estou aguardando o retorno. Agora, uma novidade aí, Gui, é que um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda a varíola dos macacos aqui no Brasil, vai receber quase 3 milhões de reais. O recurso é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o investimento vai ser feito ao longo de 2 anos. Ao todo, serão investidos R$2.964.000 em 24 meses. A quantia será usada no custeio de bolsas de estudo e aquisição de insumos de pesquisa. Entre as frentes do trabalho do grupo estão a caracterização biológica desse vírus e os estudos sorológicos em áreas de circulação. Os pesquisadores também farão um trabalho de monitoramento da inserção do vírus em animais silvestres e domésticos, principalmente aqueles animais que têm tutores positivos para a varíola dos macacos. Uma outra novidade é que o CT Vacinas começou os trabalhos de pesquisa para o desenvolvimento de uma vacina contra a varíola dos macacos e o desenvolvimento do imunizante aqui no país será viabilizado com base em 2 frascos do vírus Vacina Ankara modificado enviado pelos Estados Unidos. Então, a gente avançando aí no enfrentamento e nas pesquisas em relação à varíola dos macacos e a Universidade de Minas Gerais se destacando nesse cenário.
Aqui no Brasil nós temos aí, por exemplo, a vacina contra a catapora, né? Que eles acham que evita também combate o vírus da varíola dos macacos. Mas não se sabe ao certo, não é direito isso, e tem que se fazer uma vacina realmente que vai combater, que vai evitar, né? Não combater, que vai evitar a varíola dos macacos. Então é preciso realmente que tenha esse estudo aí, que faça que surja essa vacina aí o mais rápido possível. Também como foi feito na questão da Covid-19, né? Para ver se a gente evita aí outra pandemia, porque é perigosa essa doença. Aliás, qualquer doença virótica causada por vírus, né, infecto-contagiosa, ela pode se espalhar com muita facilidade. Vamos aguardar que tenha soluções mais rápidas a respeito da monkeypox, né? Só isso, dona Yandra? Por enquanto é isso, Gui. Qualquer coisa eu volto com você. Muito bem. Você fica aí com a sua blusa salmão e eu fico aqui com o meu blazer pastel. Certo? Combinado. Até mais. Deixa eu falar para você da Copatos. Põe aí na tela, pode rodar. Se liga na novidade que a Copatos tem pra você. As novas bebidas lácteas, elas vão te surpreender. Com Copatos fica mais gostoso. Com Copatos fica mais gostoso. Tem energia do chocolate, o sabor do cappuccino e no milho a tradição pra conquistar seu coração. Com Copatos fica mais gostoso. Confira as novidades da Copatos. Mais vida, a sua vida. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das 4 lojas em Patos de Minas, na sede da Marabá, no posto Copatos, no bairro do Rosário, no Shopping Boulevard, e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Após muitas reclamações que foram mostradas aqui no programa, tiveram início ontem os trabalhos para a limpeza da Lagoinha. Não era sem tempo, né? Põe na tela aí. Com previsão de 60 dias para a conclusão, a limpeza da Lagoinha está sendo realizada por empresas terceirizadas a mando da Prefeitura de Patos de Minas. O local já foi pauta de diversas reportagens da NTV devido à contaminação, acúmulo de lixo e vários problemas estruturais. Em agosto de 2021, por exemplo, o lixo já imperava no interior do espelho d'água e no mês passado, a cor avermelhada da Lagoinha preocupou frequentadores e pessoas que utilizam o local para se exercitar, o que acabou mobilizando o poder público para o início da limpeza. Nós demos início à limpeza da Lagoinha, do espelho d'água, e para fazer isso, né, uma das exigências do IEF, que é o órgão que regulamenta a parte de licenciamento ambiental, é a despesca em relação aos indivíduos que estão presentes no lago. Então, nos dias de hoje, nos próximos dias, serão retiradas todas as formas de vida de dentro do lago e dada a destinação ambientalmente correta conforme a licença exige. Alguns, né, os exóticos, eles vão para alimentação animal do Centro de Reabilitação de Animais, os CETRAS daqui de Patos de Minas, e os nativos, pela Lagoinha ter uma similaridade com a Lagoa Grande, eles serão destinados para a Lagoa Grande. Diretor de Meio Ambiente, Vinícius Machado, explica que alguns dos peixes também serão levados para análise no Unipan. A expectativa é que esta primeira etapa de manejo seja realizada no prazo de 10 a 15 dias, a depender do número de peixes no interior da Lagoinha. Após essa liberação das formas de vida, né, com essa translocação para os lugares ideais, aí entra a equipe de engenharia fazendo a limpeza, a retirada de sedimentos e destinando todo esse sedimento e possíveis resíduos para o aterro sanitário. A próxima etapa é a de desassoreamento, que inclui a retirada de lodo e demais sedimentos do interior do espelho d'água, que tornam a Lagoinha avermelhada. Após a remoção dos sedimentos, aí a Lagoinha vai passar por uma manutenção, né, no sentido de vedar alguma possível trinca que tenha nela e restabelecer a água, né, que parte dela que ainda chega aqui nesse espaço. E uma vez que o lago estiver cheio, né, a gente depois proceder com a soltura de novos animais. Como consequência do trabalho, a orla ficará parcialmente interditada em determinados momentos do dia. Além disso, durante o transporte dos sedimentos, haverá sujeira e mau cheiro. Primeiro, pedir à população essa compreensão que enquanto estiver em período de obra, né, tem sempre um transtorno e
A gente pede a colaboração e o entendimento deles, né, no sentido principalmente do mau cheiro que pode ser gerado e também da sujeira quando for fazer essa remoção dessa lama, né, desse lodo para o aterro sanitário. E em relação à população ao entorno, também pedir que sim, que contribuam, né, para que não sujem a água ou as áreas próximas, porque a gente sabe que os grandes beneficiados são principalmente os que moram aqui ao entorno. Olha, o assunto não é a limpeza agora da Lagoinha, sabe? Isso é só para puxar a falta de manutenção, a falta de zelo com uma obra pública. E não é desse governo, é de todo e qualquer governo que passou aí para trás. Não dá manutenção na obra pública. E aí, vez em quando, vamos fazer um mutirão e agora nós vamos arrumar a Lagoa da Lagoinha, vamos arrumar o entorno, a população vai poder usar. Ô, cara pálida, isso aí tem que ser no dia a dia. A Lagoinha foi feita para estar sempre pronta para a população usar. Então ela precisa de manutenção. Essas obras, sabe, de recuperação, de revitalização, de não sei o quê, isso é exceção. A regra tem que ter gente aí limpando todo dia, tem que ter gente fiscalizando para a população não jogar lixo aí dentro, não sujar a Lagoinha, né? Tem que ter uma campanha para não sujar nem a Lagoinha, nem a Lagoa Grande, nem a lagoa lá do Mocambo, essas obras. O que não pode vai lá, arruma agora e abandona. Depois dessas obras, nós vamos lá para mostrar para você. Depois dessa intervenção aí na Lagoinha, nós vamos lá para mostrar para você que ela vai estar jogada às traças. Não tem ninguém lá varrendo, não tem ninguém lá limpando, retirando o lixo, fiscalizando, observando, em nome do poder público para dar manutenção na obra, né? Nós vamos fazer isso para você. Espera para você ver. Espera para você ver, né? Vem aqui comigo, está na hora de falar com a Ana Paula da Óticas Diniz. Mas primeiro mostra aí na tela. É a promoção do milhão nos 30 anos das Óticas Diniz. Comprou óculos, concorreu a 1 milhão em prêmios. Tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais e prêmios todos os dias. As melhores marcas pelos melhores preços. Participe! E aí, Ana Paula, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Gui, bom dia. Tudo certinho? Tudo jóia, sem problema? Óculos bonitos, lançamento. Novidade, se for lançamento, né, eu não... Vai nem mostrar, né, Gui? Tudo bem, pessoal de casa, boa tarde. Bom dia, né, primeiramente. Vim aqui trazendo algumas novidades, alguns lançamentos que chegaram lá na loja. Primeira mão, Gui, até estão sem etiqueta. Chegaram lá agora pela manhã e eu falei assim, não, sempre que a gente vai lá no programa do Gui, a gente gosta de apresentar para vocês o que é de mais novo, né, que chegou aqui no mercado. E aqui eu trouxe algumas marcas que têm uma qualidade, assim, muito bacana. O que que é? Essas marcas aqui, elas têm uma garantia que são de 2 anos nas armações, Gui. Então, assim, a gente tem essas aqui que eu trouxe e a gente trabalha com outras marcas também. Então, tem armações a partir de R$180 que já vão ter essa garantia, assim, realmente mais estendida. Então, é um produto que você compra, você paga realmente um valor ali um pouquinho agregado, mas você tem aquele conforto. É uma armação que não vai quebrar, né, com facilidade. Eu falo, isso é o diferencial, porque às vezes você investe numa lente, mas se você não investir na sua armação, se vier a quebrar a sua armação, você vai perder, né, Gui, o valor que você pagou ali na sua lente. Então, você investir numa peça que seja de qualidade, e a gente gosta muito de mostrar isso aqui no programa do Gui, que essa qualidade aqui das peças é realmente o que você vai estar fazendo de melhor para a sua visão, porque visão é saúde, né? Então, trazendo aqui primeiramente essa armação super clássica da Platini, olha o tanto que ela encaixa bem no rosto. Essa cor acabou de chegar, que ela é um translúcido com um degradê, né, que vai ficando aqui um tom amarronzado, né, um gatinho. Aqui na lateral, para você que gosta daquela peça discreta, delicada, que é o metal, que traz essa delicadeza, né, mas também essa sofisticação que dá uma clareada, né, no seu óculos. E outra coisa, é uma armação, igual eu estava falando, com 2 anos de garantia, um material muito resistente,
E dessa qualidade que, como eu estava dizendo, você vai pagar assim, a partir de R$18 na sua parcelinha para você adquirir peças nessa qualidade, assim, dessa marca, né, desse fabricante em específico. Essa outra aqui já é uma peça muito linda da linha da Versace, também que acabou de chegar com esse mesmo fabricante. Essa ela já vem esse tom que é o vermelho. Olha o tanto que essa armação levanta o olhar, né? E outra coisa, o tom avermelhado, a gente fizer aqui, ó, um antirreflexo. A gente gosta de tirar esse acrílico aqui da armação para mostrar como que essa armação ia ficar linda se a gente colocasse um antirreflexo assim transparente. O que é o antirreflexo? Ele vai te trazer aquele conforto para você dirigir à noite, para você que mexe muito em celular, em computador, né, vê muita televisão. Então uma armação nesse estilo, você colocando um tratamento muito transparente, que é como o Gui utiliza, né, que vocês falam assim, nossa, mas o Gui nem precisa usar óculos, né, parece que ele nem usa óculos de tão transparente que é a lente. É esse estilo de lente que a gente pode colocar no óculos nesse modelinho. Então essa peça aqui da Versace, ela vem com essa lateral mais grossa, né? Mostrando aqui o brasão da marca, que é o diferencial também dessa grife, né? Então, é uma peça muito linda e agora, essa última tendência, né, para óculos, tanto de armação para gal quanto para sol também, é esse diferencial que é o tom avermelhado, que é o bordô, né? O transparente também tá muito em alta. Então, a gente tem vários tons de armação que você pode ir lá na loja, que a gente vai identificar também até pro seu tom de pele, o que que vai realçar mais, o que que vai encaixar melhor em questão do tamanho, porque isso é o diferencial lá na loja, né? Os clientes chegam lá e relatam muito isso, falam assim, eu vi lá no programa do Gui e vim aqui conferir. E eles realmente comprovam, né? Porque a gente trabalha muito com essa qualidade de atendimento também para vocês aí de casa. E para finalizar, esse lindo óculos de sol da Ray-Ban que acabou de chegar. Ele tem esse tom do rosé na armação, com a lente no azul degradê, que traz esse realce, né, essa sofisticação para a peça. Esse é da nova coleção da Ray-Ban, então vocês vão encontrar lá na loja em primeira mão. Então assim, Ray-Ban eu falo, gente, é óculos que você compra, que você vai ter pro resto da vida, porque é um produto muito bom. E lembrando também, você que precisar ajustar o seu óculos, estiver caindo do rosto, cai um parafusinho, pode passar lá na loja que a gente não cobra em relação a esses ajustes, tá? E vou mandar uns abraços aqui especiais também, né, Gui? Para uns clientes que foram lá na loja e falaram, não, vi lá no programa do Gui, vim aqui conferir e realmente saíram muito satisfeitos. Primeiramente para dona Solange Aparecida, lá do Jardim Esperança, e também para Marilene José, do bairro Brasil, que ela falou assim, eu assisto o programa do Gui todo dia, eu quero um abração lá para mim. E um abraço especial para dona Horádia, também lá no bairro Céu Azul. Tá, Gui? Um abraço para você, Ana Paula. Até mais. Tchau, tchau. Tocando em frente aqui, moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima estão pedindo providências para os transtornos causados pela sujeira no canteiro de uma avenida. Põe aí na tela, vamos ver. Garrafas PET, embalagens de alimentos, restos de materiais de construção queimados e até mesmo um par de botas. O trecho do canteiro que está com estes entulhos é o único da Avenida Deputado Binga e está situado logo abaixo da esquina com a Rua Joaquim Bueno, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Desde o mês de abril chamei a NTV aqui para nós poder resolver os problemas desse lixo e pôr dessas aves, e até hoje não me apareceu ninguém. O rapaz da prefeitura veio aqui, olhou, mas não fez nada. Além da sujeira que se espalha pela avenida e, consequentemente, pelas casas vizinhas, ela afirma que teme pela presença de animais peçonhentos. Uai, porque isso pode vir bicho para nossas portas, pode vir alguma coisa, né? E esse foiariço também é direto dentro das casas. Nós queríamos que arrumasse essa avenida aqui, fizesse esse canteiro, porque aqui só tem lixo, não tem mais nada. Nós queríamos uma avenida bonita, nós parece que moramos numa favela. Francisca Fonseca espera agora que o canteiro seja limpo e afirma que o problema é fácil de ser resolvido devido ao fato do trecho que está cheio de lixo e entulhos ser pequeno. A prefeitura respondeu o seguinte, abre aspas, portanto, descarte irregular feito pela própria população, né? A prefeitura faz recorrentes limpezas por toda a cidade, nesse sentido. Enviaremos ao setor responsável por esse endereço para incluir no cronograma. Fecha aspas. Nós também perguntamos ao município se seria possível entrevista falando sobre fiscalização desse tipo de descarte
multa e qual o local correto para descartar entulho e aproveitando para falar sobre o catatreco. A resposta foi de que a prefeitura não tem fonte no momento. Quer dizer, não tem ninguém lá para dar entrevista nesse momento. Simplesmente falar que é a população que está jogando esse descarte aí, está errado, está errado. Mas simplesmente falar que é a população, a culpa é da população. Isso aí nós já sabemos. Isso aí nós já sabemos. Agora, onde eu jogo esse lixo? Um resto de material de construção, por exemplo, como esse aí, que está aí no canteiro central dessa avenida, isso aí. Onde é que o morador vai jogar esse tipo de resto, de entulho, por exemplo? Ah, você tem que contratar uma caçamba. Mas e se a pessoa não der conta de contratar uma caçamba, mas pode pagar um carroceiro e tal para levar num local, ou pode ele mesmo, no próprio carro dele, levar esse resto de material de construção, esse entulho que está aí para jogar num determinado local. Onde tem? Onde tem um ponto para receber esse tipo de coisa que não enche uma caçamba, né? E a pessoa não vai pagar para... Se não enche uma caçamba, lógico que a pessoa não vai pagar. Lógico que é mais fácil para ela jogar ali no canteiro central. E outra coisa, exigir, né, a contratação de uma caçamba para jogar esse lixo é um negócio meio... Aí dá uma interpretação meio complicada, depois a gente precisa discutir esse assunto. Mas é preciso ter um local. Antigamente tinha os ecopontos, né? Hoje tem isso aí? Tem um local para jogar esse tipo de lixo fora? Se tiver, sabe, e for no conhecimento total da população, em cada bairro um local para esse descarte desse lixo, tá tudo certo. Mas se não tiver, é preciso dar uma saída para esse problema. Se não tiver isso aí, tem que ter uma saída. Tem que ter alguém falando, olha, joga nesse lugar. Ou se não tiver, tem que ter alguém se preparando aí, fazendo um projeto para fazer um ponto para a população descartar esse tipo de lixo. Porque o caminhão do lixo não pega esse tipo de lixo. Só pega o lixo do saquinho, o lixo lá da sua casa, da sua cozinha, do seu dia a dia. Esse aí tem que ser uma outra coisa. Mas que outra coisa? Até o catatreco não cata isso aí, né? Então é preciso informar a população, nós precisamos ter isso. Porque senão não adianta, nós vamos ficar eternamente aqui reclamando de que nós temos lixo espalhado pela cidade inteira. Por falar em lixo espalhado, Ayandro, eu queria que você pedisse a nossa reportagem para dar uma passada ali na Estrada da Serrinha, logo depois da curva e levasse, inclusive, um ambientalista lá, sabe? O Ivanildo está sempre disposto a nos ajudar nesse sentido aí. Quando a gente chama, ele sempre vai. Chama ele para ir lá, para a gente mostrar a quantidade de saquinho plástico, que a sacolinha plástica, que tem ali logo depois da ponte do rio, naquele entroncamento ali, onde a estrada vira, né, para o lixão e ela vira para a Serrinha, acompanhando aquela situação ali da Serrinha. E naquele primeiro trevo que tem ali, onde vai ali para Suínco, para aquele setor, para o distrito industrial, e no campo espalhado ali, porque aquela sacolinha é uma praga, né? Aquilo ali espalha para tudo quanto é lado, e o que tem de plástico, o que tem de sacolinha ali, dá um sentido de sujeira na entrada da cidade, que é uma barbaridade. A gente precisa mostrar isso aqui. Já que eu tenho falado aqui e ninguém tem tomado nenhuma providência, naquele trevo, né, naquele entroncamento, ali naquela divisão, naquela bifurcação ali da estrada, que vai para o lixão e que vai para a Serrinha, e dali, daquela bifurcação para o lado da Serrinha para frente, aquilo ali é um absurdo. Um absurdo, o tanto de sacolinha plástica que tem ali, o tanto de plástico que tem jogado ali e que se espalha
o pasto ali, porque ali é um pasto, que se espalha pelo pasto afora ali, é uma brincadeira. E não tem ninguém para cuidar, não tem ninguém para ver isso. Uma sujeira, não, o vento já tocou mesmo, catamos só esse que está aqui, deixa esse para lá. E aí? Minaciclo Benefícios. Vocês acreditam na lei da atração ou lei do retorno? Segundo essa lei, as pessoas que praticam o bem e que se dedicam a ajudar o próximo serão recompensadas, ainda que demore um pouco. Mas por que eu estou falando sobre isso? A Minaciclo nos informou que tem mais um ganhador do sorteio dos números da sorte realizado pela Caixa Econômica Federal. Esse novo ganhador é uma pessoa que a Minaciclo acompanhou uma parte da sua história já há algum tempo. Você que é cliente Minaciclo, está com seu plano em dia e se identifica com essas características? Pode ser você esse novo ganhador. Vamos trazer mais informações ao longo da semana, mas a Minaciclo já confirmou que a qualquer momento, a partir de hoje, ela pode fazer a entrega do prêmio. Será que você é um novo ganhador que será surpreendido pela Minaciclo? Continue nos acompanhando para saber mais. Minaciclo Benefícios, há 6 anos, presente em todos os ciclos da sua vida. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. O povo fala comigo na tela da televisão. A Shirley. Bom dia, Gui. Você hoje está chiquérrimo, além de bonito. Obrigado, Shirley. Hoje eu gostei de você. Chiquérrimo, além de bonito. Pronto, matou. Passamos a régua, viu, Shirley? Edgar Lima. Bom dia, Gui. Manda um abraço para minha sobrinha e afilhada Luana. Ela está fazendo aniversário hoje. Luana, parabéns para você. Muita felicidade, viu? Parabéns. Dorinha, bom dia, Gui. Manda um abraço para todos os idosos pelo seu dia. Hoje é dia do idoso, Ayanda? Como é que você não me fala isso? Dia do idoso, um abraço para todos os idosos, então, pelo seu dia. A Kerley, bom dia, Gui. Manda um beijo para o meu grande amor, Márcio Rodrigues. Olha o correio elegante aqui, né? Do nosso programa. A Kerley mandando um beijo para o seu grande amor, o Márcio Rodrigues. Marcião. Fica duro aí, nego. Wesley, bom dia, Gui. Reforça aí. Como é que é? Então, já está logo aí, ué. Já estamos vivendo a Semana do Idoso. Por quê? Você é contra o idoso, não? Hein? No dia 1º de outubro, é dia do idoso. Bacana, já vamos comemorar a partir de hoje. Já estamos chegando nesse 1º de outubro aí. Wesley, bom dia, Gui. Reforça aí para nós sobre os caminhões subindo o morro aqui na Vereador João Pacheco. É perigoso para os moradores. Um descaso conosco. Ô Wesley, é aí na Vereador João Pacheco, é na Maranhão, é na Piauí, é na 5 de Maio, onde mais? Não é na 5 de Maio, naquela rua paralela lá que sobe para o centro da cidade ali da Fátima Porto. Na Major Gotti, ali na Praça Champanhar, hein? Pois é, mas a 5 de Maio sobe ou ela desce? Então, se sobe, põe aí na conta, 5 de maio. Né? Tem aqui na subida ali na Major Gotti, os locais, tinham que ser proibida a subida de caminhão. Existem outras vias para poder acessar isso aí, né? Agora, aquelas ali são muito íngremes e sempre causam. Essa aí lá da Vereador João Pacheco, subindo ali do Jardim Paulistano, a passagem do Jardim Paulistano por Vila Rosa, para o Cristo Redentor. Então, isso aí devia ser organizado. Cadê o departamento de trânsito da prefeitura? Não adianta, lá tem placa. Bom, se lá tem placa, coloca num local lá uma régua de altura. O caminhão não sobe. Né? É a mesma coisa. Vamos proibir caminhão na ponte. Não adianta proibir, porque de noite eles passam. Aí passa mesmo, estão passando, viu? Estão passando o caminhão pesado lá na Ponte do Arco. O que tem que fazer? Proíbe a passagem de caminhão, pronto. Põe lá um limitador de altura. Quero ver passar. Não passa. Sabe? E é preciso fazer isso.
para que não cause um acidente. E aí você fala assim, não, mas todo mundo sabe, na cidade sabe, todo mundo que dirige caminhão sabe, né? Eu subi atrás de um caminhão carregado na Avenida Brasil ali, eu fiquei com medo. Né? O caminhão carregado custou a subir a Avenida Brasil, que é um outro ponto também que eu deixei de falar. Né? Agora, esses casos aí, precisa de botar um limitador, porque tem gente que vem de fora também e entram aqui. E aí as pessoas parecem que não ligam. Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Olha, você precisa de implantes dentários? Precisa? Então você sofre com alguma falta de dente? Você que usa dentadura há muito tempo e quer trocar? Aproveite essa oportunidade e participe do plantão da Clínica Odontológica Medic Mais. Hoje, viu? Hoje, nesta terça-feira, a partir das 13 horas, lá na Clínica Odontológica Medic Mais, dentistas estarão lá de plantão para te atender e transformar o seu sorriso. De 13 às 18h30, a sua avaliação é totalmente de graça. Você não vai pagar absolutamente nada. A Clínica Odontológica Medic Mais preparou uma condição especial para realizar o seu tratamento em condições facilitadas. Você não tem que se preocupar. Garanta a sua vaga. As agendas já estão abertas. Liga lá. Marque a hora, vai lá na hora que você marcou e faça a sua avaliação, tá? General Osório, número 6 e Praça Desembargador Frederico 117, é no centro da cidade. Gente, é uma vergonha eu trazer essa matéria aqui, sabe? É uma vergonha a gente falar que isso está acontecendo na nossa cidade. Mas é verdade. E eu queria que você prestasse atenção aí para você ver. O cemitério Santa Cruz voltou a ser alvo de reclamações. De acordo com as denúncias, a prefeitura não tem realocado os túmulos que estão em uma área de risco de deslizamento de terra. Põe aí na tela. É neste túmulo que estão enterrados os restos mortais da Carmelita e do Ivan, mãe e pai do Rogério e do Gilmar. Nos últimos anos, a família tem notado que o túmulo dos entes queridos está sendo danificado por causa da erosão do solo que existe no local. Por causa das chuvas, desde o ano passado, essa parte mais baixa do cemitério Santa Cruz, que fica às margens do rio Paranaíba, corre o risco de ceder. A preocupação dos familiares é que os túmulos rachem, como esse, e os restos mortais sejam levados pelas enxurradas quando a chuva vier. É doído você chegar aqui e ver um trem destruído de jeito. E agora como é que nós faz? Já tem 7 meses que está nessa situação. E se morreu algum da minha família, para onde nós põe? E o resto da minha mãezinha que está aqui? Como é que nós faz? Segundo Gilmar, os filhos se ofereceram para construir o túmulo da mãe, que segundo eles foi construído de qualquer jeito. Nós queríamos fazer, aí eles não quis deixar. A prefeitura falou que era só o povo daqui do cemitério que arrumava. Agora eles fez, ficou bonitinho. Mas até que aconteceu, né? Aconteceu isso que você pode olhar aqui que não tem nenhum pilar nele, que é um trem, tinha que fazer um trem bem feito, que, né, que num buraco, né, fica difícil. Mas o que a gente quer que eles fazem é ver se eles ou reforma ele direito, ou caça uma providência, né? Porque para nós ficou ruim demais, né? E não é a primeira vez que o jornalismo da NTV recebe denúncias sobre o descaso do cemitério municipal de Patos de Minas. Nós já viemos por diversas vezes aqui no cemitério Santa Cruz para apurar denúncias como essa. Túmulos rachados, descuidados, mato, inclusive esse que a gente está mostrando nas imagens do Diego Braga. Existia um cadáver exposto ali fora do caixão, totalmente ali mostrando o esqueleto. E nós mostramos no jornalismo da NTV. Agora a gente notou que foi retirado dali, não se sabe para onde foi levado. Mas em toda essa fileira, aqui na última parte do cemitério, na parte mais baixa, existem vários túmulos. Dia 2 de novembro é o dia de finados, dia que várias pessoas vêm até o cemitério para trazer uma lembrança, para rezar pelas almas que já se foram. O fato é que agora eles querem uma providência, já que se aproxima e o descaso continua
no cemitério da cidade. Até hoje, desde o dia que nós viemos aqui, não teve nenhuma providência. Sabe, você está vendo aí, tirou as pedras do túmulo, né? Abriu o túmulo, está todo aberto aqui e providência nenhuma. Nós conversamos, sim, lá na portaria. O rapaz falou que o mestre de obra, o engenheiro e o responsável daqui veio cá, falou que vai mudar os túmulos aqui, vai isolar essa área aqui, mas até agora foi feito nada, sabe? Diz que vai passar para outro local, mas por enquanto não deu nenhuma providência. Né? Então eu queria ver o que se pode fazer, porque já que está começando a chuva, se a chuva chegar, o que vai acontecer aqui? Vai desabar tudo, mais ainda, né? E os restos mortais que estão aqui? A nossa equipe tentou encontrar a área que deve ser destinada para realocar os túmulos que estão rachando, porém não encontramos. Os familiares esperam pela promessa da prefeitura em resolver o problema. Tem que ter respeito, gente. Todo mundo tem sua mãe, todo mundo tem seus irmãos, todo mundo tem seus parentes. Então, por conta que já foi, acabou, e tá correndo para dentro do córrego. Vai deixar levar o resto da minha mãezinha, do meu irmão, lá para dentro do córrego? Até hoje não tirou. Já tem 7 meses. E a chuva está começando e o trem está só piorando. É impossível se a prefeitura não dá conta de ajeitar esse trem para nós, aí. Né? Que no dia de vender achou bom, né? Vendeu para nós, né? Veio cá, pagou eles para fazer o trem. Nós queremos que alguma coisa seja feita. Hoje dá providência, ou arruma aqui, ou arruma em outro lugar, seja o lugar que for. Mas o que nós queremos é isso. A Prefeitura de Patos de Minas informou que na última semana equipes estiveram no cemitério para levantar dados importantes ao projeto que está sendo elaborado. A previsão é construir túmulos verticais em uma nova área do próprio cemitério, mas que ainda não é possível prever a data para a construção. Vem aqui comigo. Me põe na tela aqui, porque eu quero, sabe, eu quero falar, isso é a maior vergonha que tem para uma cidade. Será que a prefeitura, o secretário, o prefeito, seja lá quem for de direito, para vestir essa carapuça, é tão insensível assim com as famílias, que não vai lá consertar esse problema lá de imediato, túmulo aberto, e os restos mortais das pessoas à vista? Você já imaginou você chegar lá e ver isso de uma pessoa sua, da sua família? Como é que você se sentiria? Então isso é uma vergonha, eu trato como uma vergonha para a nossa cidade. Porque isso é não cuidar das pessoas. Isso é não importar com a sensibilidade das pessoas, com o sentimento das pessoas. Isso é vergonhoso um negócio desse, sabia? Eu fico com vergonha de botar uma matéria dessa, da minha cidade, na televisão. De ter que falar aqui que aquilo lá está vergonhoso, que aquilo lá precisa de uma intervenção imediata. Não é fazer projeto, não. É uma intervenção imediata para consertar aquela situação ali, para depois fazer o projeto que quiser, a melhoria que quiser, mas é preciso de uma intervenção urgente lá. Porque uma pessoa que vai lá e você provoca nela a dor de ver o túmulo da mãe, do pai, do irmão, seja lá de quem for da sua família, aberto e os restos mortais lá expostos. Se acontecesse isso com você, o que você faria? É preciso respeitar as pessoas. Isso é uma questão de respeito, isso é uma questão de princípio, sabe? Quem não tem esse respeito, quem não tem esse princípio, é um negócio inadministrável. Vamos ver se a prefeitura vai lá, sabe, toma uma providência. E não é só essa não, lá em relação àquele cemitério, tem outras providências que precisam ser tomadas, viu? E se não tomar, nós vamos trazer à tona aqui no nosso programa. Não façam isso com as pessoas. Isso é vergonhoso. New American Car
O shopping do automóvel. Há 14 anos realizando sonhos, valorizando clientes, amigos e parceiros em Patos de Minas e região. A cada dia trazendo melhores ofertas e oportunidades. Tem o maior estoque de veículos novos e seminovos, com a garantia de procedência, que é importante. A vida é melhor para aqueles que fazem sempre o melhor. E a American Car espera lá por você. A American Car está atendendo em 2 endereços, na Major Gotti 64 e também na Major Gotti, esquina com a Rua Formiga. Vá para a American Car e saia de carro novo. American Car, as melhores marcas em um só lugar. O endereço está aqui na tela, os endereços estão aqui na tela, os telefones estão aqui na tela e o site está aqui na tela, que é www.americancar.com.br. American Car Veículos, viu? americancarveículos.com.br. Você entra lá, entra no estoque, vê o carro que te interessa, chama o vendedor, ele leva lá na sua porta para mostrar para você o carro. Bacana, não é? American Car. Moradores do meio rural em Presidente Legar estão indignados com o fechamento de uma estrada que dá acesso a fazendas e são utilizadas, de acordo com a denúncia há décadas. Põe aí na tela. A estrada rural tem mais de 50 anos de história. Era usada pelos moradores da região para transportar suas produções e para ter acesso às suas fazendas. Recentemente, o proprietário de um terreno vizinho da Fazenda Onça construiu um curral, cobrindo a estrada e impedindo a passagem no local. Desde o início, os moradores da região tentaram convencer de construir em outro lugar, mas não adiantou. Atrapalha, porque nós estamos fazendo melhorias lá no terreno, né? Nós temos gado lá, aí você imagina, para levar sal mineral para o gado, nós temos que levar coxo, nós tivemos que mexer lá na água, né? Levar material para mexer lá mesmo, né, para criar gado, e nós estamos sendo limitados, porque segundo o cidadão que adquiriu o terreno aqui recentemente, ele diz que o nosso terreno ele é para passagem de carros de boi e cavalo. Então, assim, é até um questionamento que a gente faz do que adianta, né, tanta luta para depois um cidadão querer limitar o seu modo de chegar no seu próprio terreno, que foi adquirido com lutas, né, por todos nós. A gente foi nascido e criado aqui, a gente passava aqui todo dia para ir para o serviço e de uma hora por outra o rapaz chega e bota um curral dentro da estrada aqui. Eu até passei aqui outro dia, estava trabalhando aqui, conversei com ele, falei, ô moço, você não podia fazer um negócio desse não, isso aqui não pode funcionar desse jeito não. Aí ele me falou, não, o que me vendeu, o que me garantiu que aqui não é estrada, eu falei, eu sou nascido e criado aqui, ó. Isso aqui é estrada a toda a vida, aqui não tem nenhum morador que lembra quando isso aqui foi feito. Agora você vai querer me dizer que aqui não é estrada? Por causa da presença do curral, a estrada não pôde receber a manutenção que é feita pela prefeitura. Eles não quiseram fazer a estrada pra gente, né? A manutenção, porque a gente foi lá várias vezes, aí eles chegam e falam assim, não, nós não pode fazer porque o rapaz lá não aceita a gente passar. A gente fala, mas é estrada, como que pode? Mas a gente não pode, eles não permitiu que a gente passe. Então eu acho assim, o prefeito, ele sendo a maior autoridade da cidade, ele não podia ser, assim, obedecer o cara, ir lá e proibir de passar, de consertar a estrada para a gente. O impasse foi parar na justiça, que entendeu que o curral havia sido construído em uma estrada que era usada apenas por carro de bois e cavaleiros, e que nesse caso ele não precisava ser retirado. Agora Dorcelino e os irmãos esperam que a situação seja resolvida de alguma forma, para que eles possam voltar a usar normalmente a estrada. Nós esperamos justiça, né? Que os nossos representantes, que a justiça olhe para nós, né? Para o nosso clamor, porque eu não sou eu só, nós somos 9 irmãos, todos nós dependemos dessa estrada para chegar no nosso terreno. Tem pessoas da comunidade também que fazem uso da estrada. Nós vamos deixar para a justiça decidir, mas alegando já, né, que nós não abriremos mão da nossa estrada, que nós não abrimos mão dos nossos direitos.
Bom, o proprietário do curral disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. O proprietário da terra lá, né? O proprietário do curral. O proprietário da terra lá, o novo proprietário da terra, disse que não vai se manifestar sobre esse assunto, tá? Mas nós vamos explicar isso com melhores detalhes aos olhos do direito aqui no nosso programa já já. Sua bike te proporciona liberdade e o Cicobi Credipatos facilita a sua proteção. Conheça o seguro de bicicletas do Cicobi Credipatos. Modalidades completas de acordo com as suas necessidades. O seguro bike tem cobertura para danos causados à bicicleta, furto, acidente e muito mais. Procure hoje mesmo uma das agências Credipatos para mais informações. Porque falou Cicobi, pensou Credipatos. Chega para cá, doutor Brian. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Prazer te receber aqui. Doutor Brian é o nosso salva-vidas aqui, viu? Qualquer dúvida que a gente tem, a gente recorre aqui. Doutor Brian, corre aqui que o senhor precisa de falar sobre esse assunto. Eu falei, mostrei uma matéria aí atrás. Nós temos um assunto hoje para tratar aqui, que é o nosso, no quadro nosso, o advogado do povo, né? Mas sobre armas, sobre o que aconteceu com o STF, dando uma podada aí no decreto do presidente, enfim, a gente fala disso já já. Mas antes eu queria falar com o senhor a respeito dessa questão aqui, porque esse é um assunto recorrente, sabe? Tirando esse caso, que é um caso que já está sendo discutido na justiça, mas esse serve de exemplo para muitos outros que nós temos aí, porque isso não é difícil de acontecer. O sujeito que quer mudar uma estrada que está dentro da sua terra, o sujeito que quer fechar uma estrada que está dentro da sua terra, aquela pessoa que quer passar por ali, por aquela terra, mesmo não tendo estrada, ele quer passar por ali, por aquela terra, porque fica mais perto para ele não tem que dar uma volta. E aí é a questão do que envolve um direito, de certa forma, até alguns direitos, algumas coisas muito antigas, né? Algumas coisas, algumas definições muito antigas. Mas essa estrada é uma servidão, tá certo? Certo. Aí depois, eu quero falar, a gente vai estudar a questão de água, que é uma outra questão que a gente vai trazer num outro momento aqui também, né? E eu me lembrei agora que a gente vê muita pendenga a respeito dessa questão da água, que é diferente também da estrada. Mas eu queria perguntar para o senhor, o que é servidão, né? A servidão, o cidadão, ele tem o direito de propriedade, né? É um direito de quem adquire a terra, adquire um imóvel, um móvel de qualquer forma. Mas esse direito, ele não é absoluto. Às vezes é necessário que o cidadão abra mão de um direito para atender a coletividade, para atender a função social ou a outras finalidades que a lei impõe. Como, por exemplo, às vezes tem que ceder à administração pública, ela desapropria, né? Ou talvez se vale também do direito de servidão. Então, existe a servidão de passagem, como é a abertura de caminhos, de uma estrada. Existe também a servidão, como você falou, que é talvez para passar água, a servidão para escoamento de esgoto, a servidão para passar energia elétrica, com torres, com postes. Então, é um sacrifício que o proprietário, uma limitação da sua propriedade, onde ele tem que tolerar algumas circunstâncias. Quando é diferente de uma estrada, por exemplo, eu vou tratar no termo mais popular, tá? Quando é diferente, doutor, uma estrada que serve a uma pessoa ou a uma família, por exemplo, que passa dentro de uma propriedade de outra pessoa, ou quando e qual é a diferença dela para quando serve a comunidade? Quando muita gente passa por ali, serve uma comunidade, serve uma região de um município, por exemplo. A abertura de estradas em propriedades particulares, ela deve ser precedida de uma desapropriação. O poder público define que vai construir a estrada naquela direção e desapropria-se e se faz o pagamento para compensar o proprietário daquilo que ele está perdendo. Às vezes se perde muito, às vezes divide a propriedade de um lado, de outro, fica difícil
o manuseio de máquinas agrícolas ali. Tá certo? Agora, a servidão para servir uma pessoa, uma família ou algumas famílias, ela deriva de um contrato. A pessoa, às vezes, adquire isso, ou às vezes vem através de testamento, ou mesmo através de uso capião, quando aquele uso se torna comum durante vários anos. Mas isso tem que ser documentado, então? Tem que ser documentado. Há um título de servidão. Geralmente, Gui, quando, por exemplo, suponhamos um imóvel e se chega a ele através de uma passagem por servidão. Se isso acontece, há um título, né? Um título que é registrado junto com os direitos de propriedade, né? A escritura do imóvel está registrada. Até quando, eventualmente, o sujeito deve e dá a terra em garantia, dá a terra e a servidão também em garantia. Então, a princípio, o grande problema é quando não se faz o contrato. O grande problema é quando não se tem o título, né, escrito ali, seja qual for, que confere ao dominante o uso daquela área. O uso por um determinado tempo, por um tempo prolongado, transforma-se em direito adquirido ou não? Ou tem que ser documentado isso aí? Uma das formas de se obter o título de servidão é através do uso capião, tá certo? O uso de uma passagem por mais de 10 anos, que não é contestado, ou em algumas circunstâncias, de acordo com as questões de direito, 20 anos talvez, precisa se ver o caso completo, o cidadão tem direito de ver declarado judicialmente aquele direito de servir-se de uma parte da propriedade alheia. Através do uso capião, ele também registra no cartório de registro de imóveis esse direito. E como é que fica, por exemplo, faz-se um contrato de uma servidão, por exemplo, passando dentro de uma propriedade, e aquilo ali está sujeito às intempéries, está sujeito a chuva, está sujeito a um punhado de coisa e precisa de manutenção. Quem tem que fazer isso aí? É o dono da terra ou quem é o dono da servidão? A quem serve, né, a quem serve a servidão, quem se utiliza, é que tem, em tese, primeiro o dever de manutenir a servidão de passagem. Exceto se do contrato, se do título está de forma diferente. Se dizer que é o proprietário da terra, ou seja, o serviente que deve fazer aquela recuperação, é dele. Mas não constando, de quem usa, do dominante, que o direito denomina dominante, aquele que se vale da servidão, aquele que aproveita a servidão. Agora, o doutor, em relação a, por exemplo, uma pessoa tem lá uma estrada que passa lá dentro da sua propriedade, mas ele precisa de fazer uma construção, precisa de mudar, por exemplo, a configuração da sua terra, uma fazenda, por exemplo, por questão agrícola ou da pecuária e tal. Ele pode mudar aquilo de lugar, não? Outra situação também, o Gui, que às vezes motivo de grandes conflitos. Se o cidadão tem, por exemplo, aumentou sua produção agrícola, ela usava uma estrada curta, mas devido ao excessivo aumento da sua produção, ou seja, lá nessa propriedade rural, às vezes se produz algum produto, suponhamos suco ou qualquer outro produto, farinha, enfim, o que se produz no meio rural, e ele precisa de uma estrada mais larga, o serviente infelizmente, obrigado a tolerar o alargamento ali da passagem, mas é tolerado a suportar aquilo, mas mediante uma indenização. Se as partes não chegarem a uma convenção quanto que vai ser aquele alargamento, ou quanto que então vai ao judiciário. Também pode-se requerer a modificação do local. Às vezes ela passa para um local e tanto o dominante que usa quanto o serviente que cede ao uso também pode requerer que aquela passagem seja para outro lugar, desde que não atrapalhe, não aumente as dificuldades para o serviente. E o serviente também não pode também pedir que mude, claro que logicamente as custas de cada qual, que assim deseja, que não imponha
transtornos a outra pessoa, ao proprietário da terra. Então essas modificações elas podem ser feitas sim. E quando pode chegar ao final um trato desse? Cancelar? Se o próprio contrato pode dispor isso. Exemplo, um proprietário comprou a outra parte, então confundiu ali e extinguiu. Ou se não, se o dominante deixa de usar aquela passagem por 10 anos consecutivos. Ele perde o direito àquela servidão. É também uma forma de extinção da servidão. Muito bem, doutor. Só um minutinho aí, já a gente volta para a gente falar do nosso tema central de hoje, tá bom? Por enquanto, obrigado aí, tá explicado aí. Alguma dúvida que você tiver aí, pode mandar para a gente aqui que a gente esclarece para você, tá bom? Deixa eu falar para você da Unimed. Exames com total excelência nos resultados, comprometimento de uma equipe de profissionais altamente qualificada, atendimento humanizado e ainda no conforto da sua casa. Sim, é isso mesmo. O Unilab oferece a coleta domiciliar para realizar exames e coletas aí na sua casa. E vale ressaltar que o Unilab trabalha em parceria com convênios beneficiários da Unimed e também para quem deseja realizar de forma particular. Para o agendamento da coleta domiciliar aqui em Patos de Minas, basta entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp que está aí na tela, 99840-7235. Unilab, o resultado é Unimed. Muito bem, vamos lá para o nosso tema central de hoje, no quadro O Advogado do Povo. Pode rodar. Começando o quadro O Advogado do Povo com o Dr. Brian Epstein, que já me deu uma colaboração hoje aqui no nosso programa. E nós vamos falar hoje sobre essa decisão do STF, que aumentou a restrição ao porte e posse de arma de fogo, ou aumentou a restrição ou cortou os benefícios que eram dados as facilidades que eram dadas através de um decreto do presidente da República, doutor. De que lado que a gente vê para falar desse assunto? Pois é, Gui. Essa decisão ela foi concedida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no dia 5 de setembro. E ele tomou a decisão, eram 3 ações, ele concedeu liminar nas 3 ações, e ele restringiu dizendo que no período eleitoral que se aproxima, né, o dia do pleito, que haveria então necessidade de restringir a comercialização de armas e munições. Então essa é a razão que ele apontou. O que em outros momentos, Gui, nós já tivemos a oportunidade de dizer que talvez não tenha sido a decisão mais feliz que ele tenha dado. Porque todos sabem que para adquirir uma arma é um processo, né, que você tem que levar certidões, tem que passar por uma série de situações. E se você não tiver vontade de comprar uma arma no dia 5 de setembro, você não vai pegá-la antes do dia 2 de outubro jamais, né, que seria a data do pleito. Então... Normalmente gasta-se um pouco mais de 30 dias, né? Porque você tem que fazer para arrumar toda a documentação, fazer aquele exame psicotécnico, o resultado não sai de imediato, depois você manda aquilo ou para a Polícia Federal ou para a resolução, para a coisa do Exército. Também demora um determinado tempo, não menos do que 30 dias. Você tem que fazer as aulas de tiro e daí por diante. Então essa decisão ela não fundamenta, ela não se sustenta por esse argumento. Por outro lado também, Gui, nós temos que ver que a restrição de munição... Hoje, então, o que essa decisão veio limitar? Ela limitou dizendo que para a venda de arma de fogo tem que haver estrita necessidade. E não basta só uma argumentação baseada em segurança pública, defesa pessoal. Tem que demonstrar cabalmente qual é a necessidade pessoal ou a necessidade profissional que exige que a pessoa compre uma arma. Isso transitório. A decisão foi dada em 5 de setembro. No dia 20 de setembro passado, isso foi aprovado em referendo, né, onde 9 dos ministros votaram favorável, mas ainda assim é uma decisão liminar. Tá certo? Quer dizer, uma decisão, o que estava em julgamento lá era
o imediato. E o imediato. O mérito do julgamento ainda ainda não aconteceu. Não aconteceu. Ainda que a turma tenha todo julgado, todo o plenário, ocorre que foi uma decisão de depois essa decisão foi referendada por outros 8, né? Então, mas ainda assim, ao eliminar, essa situação pode com certeza vai ter um julgamento e pode ter outra decisão. Limitou também a venda de armas de calibres mais pesados, mais precisos, né? Como 7,62, 5,56, calibre 300, 308, alguns foram limitados, dizendo que essas armas só poderiam ser usadas São os fuzis, em defesa né? nacional. Isso. Agora, o doutor, essa justificativa é o que a gente está falando aqui, é uma justificativa meio bamba, né? Eu, com todo o respeito que eu tenho ao STF, que todo brasileiro deve ter com qualquer corte da justiça, né? Deve ter com a justiça e com seus membros, com todo respeito, isso não me impede de discordar, né? Com certeza. Então, eu discordo disso e me faz acreditar que foi uma decisão meramente política por causa disso que o senhor declinou aí, né? Não tem tempo para comprar arma. A justificativa que é porque estamos chegando nas eleições, não tem tempo para comprar arma para as eleições. Isso. Então, não é uma justificativa que dá para a gente aceitar, engolir e falar, não, eles estão certos e tal. Isso. Especialmente porque, Gui, se essa decisão foi do dia 5 de setembro e não dá tempo de ser... Quem não tem arma, tiver o propósito de comprar uma arma para praticar violência no período eleitoral, não vai ter tempo, porque ele não consegue comprar essa arma em tão curto período de tempo. Ademais, ainda tem as outras armas que foram todas compradas sob a vigência desse decreto e que as pessoas têm o direito de tê-las, e as têm. E as armas e as munições já compradas até no dia 5 de setembro, talvez já estejam em casa. Então, não teria o menor sentido de proibir a venda, porque ainda o direito adquirido protege as pessoas que já têm. Então, eu acredito que a fundamentação dessa decisão, ela não vai de encontro à finalidade, o que realmente... O que o senhor falou aí, o direito adquirido protege, é o seguinte, quem adquiriu uma arma, adquiriu, pronto. Quem adquiriu, quem já tem as munições, tem. Ele vai ter o direito de possuir essa arma, né, somente até a data do vencimento da autorização, porque ela vence. De 10 em 10 anos ela vence aquela autorização, ele precisa renovar. Ou ele tem o direito de renovar? Olha, Gui, essa situação aí, ela ainda vai ter que ser mais esclarecida. Essas questões vão ter que chegar ao judiciário para que ele decida sobre essa situação. Nós tínhamos, sob a égide do Estatuto de Desarmamento, uma política de restrição. Sob a política do presidente Bolsonaro, teve uma política de ampliação, de facilitação à arma. E uma coisa... Sobretudo a posse, né? Sobretudo a posse. E isso é importante, Gui, essa observação. Porque você tem muito dito que a população está armada, que tem porte. Não. Esses decretos presidenciais, em grande medida, eles liberam a compra de arma e a compra de munição para serem usadas em ambientes restritos e controlados. Que é nos clubes de tiro, nas escolas de tiro e em ambientes congêneros. Tá certo? Congêneres. E elas são restritas a isso. Não quer dizer que o porte da arma de fogo esteja sendo concedido através desses decretos indiscriminadamente a todos. Então, o que se concede é o tiro desportivo para colecionador e com munições e o uso dessas armas em ambiente restrito. Não se está se falando em posse. Inclusive, a defesa do Estado, nessas ações, ela versa sobre esses argumentos. Agora, doutor, tem um negócio que me deixa extremamente indignado. Primeiro porque só quem tem o direito pleno sobre isso é o Estado, né? Sobre armamento, sobre isso. E ele traz para si a responsabilidade de te proteger, de ser o responsável pela sua segurança.
mas não cumpre isso. Essa atitude paternalista do Estado no Brasil é muito difícil de entender. Existe alguma saída para isso, alguma saída jurídica para isso? Porque ele me fala que vai me proteger, mas, por exemplo, lá no setor rural, lá não tem o policiamento, não tem a polícia preventiva, porque o que me interessa é a prevenção. Não me interessa a punição depois de alguém me matar, por exemplo, me assassinar. Eu já não vou estar aqui mais, não vou ver se vai ser, né? Então, o que me interessa, eu estou falando assim bem claro para as pessoas entenderem. O que me interessa é a prevenção. Se não tem essa prevenção, não pressupõe o direito? A situação ela tem que ser ampliada um pouco e eu entendi bem a questão. Eu vou ter um pouco a mais, Gui. Não é bem uma questão de paternalismo, é praticamente uma questão de ingerência do Estado invadindo demais a vida do cidadão. A questão da segurança pública, a incapacidade dos órgãos estatais, das polícias, de conter o índice de criminalidade, a toda evidência é sentido e a gente vê isso todo dia e todo dia isso aqui é noticiado. Contudo, nós estamos vivendo em outros momentos. E quando a gente não sabe o exato caminho, a gente acorda à noite e vai procurar o caminho do banheiro, suponha que você está no hotel, você não conhece lá direito, ou aquela pessoa que é deficiente visual, ela tem a necessidade de sair tateando, né, e seguindo ali devagar para saber onde é que vai chegar, tá certo? Então eu acredito, em termos de armamento, nós estejamos nesse momento, tá certo? Eu não sei, também eu acho que é prematuro a gente dizer que a liberação da compra de arma para todos, de forma indiscriminada, ela resolve o problema da segurança pública. Talvez não resolva, mas de algum modo a gente deve começar a caminhar nesse sentido. Então, se da forma como estava estabelecido nos decretos não é a melhor forma, então nós temos que continuar procurando e tateando até que encontremos outras formas. Assim foi com a segurança veicular. Antigamente os carros eram todos baixos, pareciam uns sofás no carro, não tinha apoio para a cabeça. Mas isso não tem que ser discutido no Congresso? Isso, pois é. Então é isso que eu estou te falando, que eu estou tentando expor. A segurança do carro antigamente não tinha escoro alto para a cabeça, não tinha nada, os vidros eram todos cortantes, hoje não. Então as coisas vão evoluindo, os carros hoje são muito mais seguros do que era 30, 40 anos atrás. E com certeza, não é vedando, não é proibindo o acesso às armas que nós vamos equacionar esse problema entre deficiência da segurança pública e segurança individual do cidadão. Tem que ter uma certa cautela, tem que ser liberado, e é uma situação que não deve ser discutido nos tribunais. É uma situação que deve ser discutida no Congresso Nacional, pelos deputados, pelos senadores, que são as pessoas legitimamente eleitas e os porta-vozes da sociedade para discutirem essa situação. Minha opinião a respeito disso, líquida e certa, viu, doutor? Porque esse status aí a respeito disso muda. Muda pelo seguinte, porque hoje a bancada da bala, a chamada bancada da bala, eu não sei se esse é um nome muito bom não, mas é isso que chamam, né? A bancada da bala, ela é muito forte. E tende-se a ela se fortalecer um pouco mais. Porque das diversas correntes, dos diversos lados políticos que nós temos as correntes, são, entre aspas, armamentistas, ou que querem a permissão da pessoa possuir uma arma, ou até mesmo portar uma arma. Você acha que essa regra muda no Congresso? Porque isso tem que se resolver também rapidamente. Isso. Né? Sempre quando a questão passa pelo judiciário, questão dessas resoluções do presidente que foram suspensas, e que em um momento posterior isso volta a ser discutido, todas as vezes que passa no Congresso, a situação sempre melhora. Tá certo? Igual eu disse inicialmente, está se tateando para saber qual é o melhor caminho. Permanecer como estava no Estatuto, uma vedação geral, não pode. Dizer que a necessidade de arma vai ser uma vontade discricionária do delegado, ele que vai aferir de acordo com o sentimento pessoal dele, se o cidadão merece ou se não merece o porte, se ele pode ou não pode comprar, também acredito que não pode ser. E é mais ou menos isso, né? Isso, eu acho que tem que ser criado. Você manda lá para a Polícia Federal uma solicitação para comprar uma arma, e lá não é uma regra que olha, se você não tiver nenhum antecedente criminal,
se você tiver um local para guardar a arma, se você tiver isso, tiver aquilo, você tem direito à arma. Não é isso. O delegado lá pode vetar, ou se ele amanhecer... Isso, geralmente... benevolente, ele libera. Isso. Por isso que a questão, ela comporta muita discussão, e essa discussão, ela deve ser lá no Congresso mesmo. Então, cabe discussão. Realmente, tirar a discricionariedade, as questões serem mais objetivas, a regra que vale para você é que vale para o cidadão, que o delegado da região tal vai se portar da mesma forma que o da região Y, para que realmente não haja um pasmo, que uns conseguem, outros não conseguem. Quer dizer, o direito tem que ser líquido e certo, não? Tem que ser objetivo, tem que ter regras claras que beneficiam a todos e não individualmente para um ou para outro. E agora, na sua opinião, doutor, para a gente ir finalizando esse assunto aqui, é um assunto que, se a gente quiser, nós ficamos aqui até amanhã falando sobre isso. E eu quero provocar esse debate aqui, sabe? Eu quero provocar esse debate. Eu quero trazer aqui gente que é contra. Eu, por exemplo, sou a favor. Eu sou a favor. Eu acho que o cidadão tem que ter o direito de fazer da vida dele o que ele quiser. Essa ingerência que o senhor disse aí do Estado, ela no Brasil, ela é muito pesada. O Estado quer mandar em tudo e não resolve a vida do cidadão. Então, e não deixa ele... Nós temos na lei o direito da legítima defesa. Que jeito? Com quê? Com que instrumento que eu vou exercer o meu direito de legítima defesa? O sujeito chega lá em casa com uma espingarda e eu passo a mão num porrete, é isso? Você vai lá e exerce o seu direito de defesa dessa maneira. Quer dizer, é um absurdo. Então, mas normalmente é isso, né? O Estado não me garante. A Yanda está falando, mas o sujeito não deveria estar armado. Exatamente, mas o Estado não me garante isso. Né? Hoje, o que nós temos de entrada de arma clandestina no Brasil, doutor, é um absurdo. E me alongando um pouco mais, para o senhor poder fazer a sua observação, nós temos a entrada de arma clandestina, nós temos o furto de arma. Você não pode ter arma porque eles podem te furtar arma. Furtam do policial, furtam do próprio exército. Quantos paióis nós vimos ser assaltados aí pelo Brasil afora e levaram arma, munição, não sei o que mais. As balas que mataram a Marielle não foram explicadas até hoje. Vieram de munição oficial do Exército, lá do Nordeste, lá do Pernambuco. Vieram para o Rio de Janeiro. Quer dizer, essas coisas o Estado não explica, não toma nenhuma providência. E isso fica assim, a culpa é só nossa, a culpa é só do cidadão de bem, só do cidadão, e é quem mais paga por isso é o cidadão de bem, porque ele não tem jeito de fugir, né? Ele não compra na clandestinidade. Isso. E a situação, Gui, também de criminalizar a pessoa que está com a arma, é uma presunção de que se a pessoa tiver com a arma, ela é capaz de causar um mal. Eu creio realmente que as questões devem ser de resultado. A pessoa deve receber um castigo pelo mal que efetivamente faz e não aquele que ele é capaz. Isso que o senhor está dizendo é que é o mais importante dessa história toda, doutor. Isso é o que é o mais importante. Repita, por favor. Pois é, o cidadão, eu acho que ele deve responder pelo mal que efetivamente faz, cobrando dele responsabilidades e não por aquilo que ele é capaz de fazer. Se você tem arma, eu tenho arma, o Beltrano tem arma. Não é porque nós temos que ser castigados pela nossa possibilidade que temos. E sim, se nós abrirmos mão do nosso direito, se nós deixarmos nosso direito de querer abusar e realmente prejudicar um terceiro. Se não houver efetivo prejuízo a um bem de terceiro, eu acho que deve ser permitido. Brilhante, seu raciocínio. Brilhante, é isso mesmo. Doutor, esse assunto vai continuar, nós vamos continuar discutindo ele aqui. E eu provoco até as pessoas, se tiver alguém que for contra isso, que venha aqui nos trazer, debater com a gente, fazer um bate-papo com a gente, um debate na área do saudável, né? Isso. Na área do saudável. E fica, Gui, também uma provocação, né? Porque não é a venda de armas legais do Brasil que impede a chegada aqui de armas contrabandeadas. Não é, no caso que nós já discutimos aqui, a liberação dos jogos que vai impedir os jogos clandestinos, a sonegação tributária. E mais um questionamento, talvez não seja a liberação das drogas que proíba o tráfico de drogas internacional também. Então, podemos pensar em várias liberdades.
Eu falo especialmente porque eu sou advogado e estou sempre pela liberdade. Muito bem, doutor. Obrigado pela sua participação aqui por enquanto. Sempre às horas. Esse assunto vai continuar, hein? Isso aí vai continuar. Se quiser, participa aqui comigo, mande o seu recado. Eu convido o doutor Brian, ele volta aqui para a gente falar desse assunto. Se você quiser falar sobre esse assunto aqui conosco também, estamos inteiramente à disposição. Eu acho que isso é a democracia e nós temos que viver assim, ouvindo todo mundo, que de repente chega alguém aqui, né, doutor? Isso. E com um argumento absoluto, pronto, a gente tem que retroceder. É verdade. Obrigado, doutor. Grande abraço. Pode rodar. Cuidar da beleza é cuidar da saúde. Na Farmácia Nacional, você encontra uma variedade de produtos que vão te auxiliar no autocuidado. Tem dermocosméticos, cosméticos, medicamentos e muitos produtos para você trabalhar a sua autoestima e se sentir bem com você mesma. A Farmácia Nacional disponibiliza todos os produtos necessários para montar o seu cronograma diário, seja de tratamento para cabelos ou cuidados com a pele, além de tinturas capilares e tratamento anti-caspa. Consulte a equipe da Farmácia Nacional e descubra os produtos essenciais para o seu cuidado, desde o inicial ao mais avançado. A Farmácia Nacional é onde você encontra e compra do seu jeito. Encontra o produto que você quer e compra do seu jeito. Pelo telefone 3823-1313, pelo site farmacianacional.com.br, drive-thru ou pelo iFood. Se preferir, visite a farmácia. Farmácia Nacional, 35 anos, faz muito bem ter uma história assim com você. Vamos mandar um abraço lá pro Júlio. Ô Julião, aí em Alagoas. O Júlio, meu parceiro, né? Parceiro lá em Alagoas. Ô Júlio, parabéns para você. O Júlio está aniversariando hoje, né, Júlio? Parabéns para você, muita felicidade, muitos anos de vida, muita saúde e muita inspiração para você continuar aí na presidência do CDC aí de Alagoas, defendendo os interesses dessa comunidade aí, tá? Parabéns para você, Júlio. Agora pode convidar para a festa, viu? Não tem problema nenhum, não. Já eu sei que matou a vaca, né? E o negócio aí tá ficando, vai ter churrasco, né? Convida nós aí. Abraço, Júlio. Parabéns para você, viu? Reduza em até 95% no valor de sua conta de energia com a OQR Energia Solar. Empresa que rola produções de Patos de Minas. Presente no mercado há quase 20 anos. Acesse aí oqrenergia.com.br e solicite o seu orçamento. Na tela. Muita coisa mudou nos últimos anos. A forma de assistir filmes, de ouvir música, de fazer compras, de viajar e até mesmo de trabalhar. Agora chegou a hora de fazer parte de mais uma transformação. Uma nova forma de gerar sua própria energia, mais barata e sustentável. Tá na hora de mudar. Mude para energia solar. Acompanhe a evolução e faça parte desta transformação. OQR Energia Solar. Energia ao alcance de todos. Acesse OQR energia.com.br. Já que nós falamos aqui de direito, né? Poucos instantes aqui com o Dr. Brian Epstein. A partir de hoje e até 48 horas depois do primeiro turno de votação, nenhum eleitor poderá ser preso a não ser que seja pego em flagrante delito ou condenado por um crime sem fiança. Se ele tiver condenado porque cometeu um crime sem fiança. Então ele pode ser preso através de mandado, o juiz pode mandar em qualquer tempo, ele pode mandar prender alguém, e aí ele declina o motivo por que mandou prender. Não pode ser prisão preventiva, essas coisas e tal, normais do currículo aí dessas prisões, né? Mas se ele está cometendo, acaba de cometer um crime, aí ele pode ser preso. Então não pensa, eu vou cometer um crime agora que eu não posso ser preso. Pode. Não vai nessa não. Você fica esperto aí, né? Então se você comete ou está cometendo ou acaba de cometer um crime, vai ser preso, né? Ou se você tentar cercear o direito de outro eleitor, é pote, meu compadre. É chave. Não tem conversa não, viu?
se você tentar cercear, se você tentar impedir alguém de votar, se você brigar com alguém na porta de uma votação, cometer os crimes eleitorais. Então, não é assim bem essa história, não, tá? O repórter Caio Machado tem mais detalhes. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos os telespectadores. A partir de hoje, os eleitores não poderão ser presos ou detidos. A determinação é válida em todo o território nacional até a próxima terça-feira, dia 4 de outubro, 2 dias após o primeiro turno das eleições. As únicas exceções para essas prisões são em caso de flagrante delito, cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto, um tipo de medida protetiva concedida a eleitores que sofreram alguma violência ou constrangimento que ameaça a liberdade de votar. Esses eleitores que forem detidos deverão ser conduzidos a um juiz para que o ato de ilegalidade seja verificado. A regra da legislação eleitoral é para garantir que nenhum eleitor seja impedido de votar durante essa semana. Está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral pela Lei 4.737 do ano de 1965. Para os eleitores, essa lei estabelece impedimento da prisão 5 dias antes do dia da votação. Já para os candidatos, a regra começou a valer 15 dias antes do pleito. Diretamente do jornalismo da NTV, eu sou Caio Machado com imagens de Gustavo Brito. O Unipan sabe que tão importante quanto o seu futuro é ser feliz agora. Por isso, oferece a você um mundo de oportunidades para que possa viver o seu sonho em um ambiente inspirador. A instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país, reconhecida pelo MEC com a nota 5, conta com quase 60 mil metros quadrados de estrutura educacional, mais de 90 laboratórios de práticas pedagógicas, mais de 130 mil livros na biblioteca e mais de 400 professores entre mestres e doutores. Então não perca tempo. Essa é a hora. Vem ser feliz. Feliz agora. Unipan, educação que transforma. Ainda também passando o recado aqui, que o doutor Zé Ricardo Soto já mandou o seu recado aqui, que é contra, né? E se ele quiser participar de um bate-papo aqui, traz ele, ô Ayanda, porque, assim, nós temos que ser... Aliás, nós somos, né, extremamente democráticos, nós temos que entender e aceitar a opinião das outras pessoas, né? Mesmo que seja contrário a você, a humanidade só evolui quando aplica o contraditório, né? Não tem essa conversa do absolutismo, não. E ouvir uma cabeça privilegiada como a do Dr. Zé Ricardo Soto, para nós é um privilégio, né? É um privilégio. Então, traz aí o Dr. Zé Ricardo para falar sobre armamento, né? E quero ouvi-lo, sim, com o maior prazer, viu, doutor Zé Ricardo? Em dezembro terá início em Patos de Minas conexão aérea para Belo Horizonte. Põe aí na tela. Exatamente, Gui. Patos de Minas agora contará com a conexão direta para Belo Horizonte, proporcionada por meio da companhia aérea Azul. A partir do dia 12 de dezembro, esses voos com destino a Belo Horizonte serão realizados todas as terças, quintas e sábados. E quem sai do Aeroporto Internacional de Confins em Belo Horizonte com destino a Patos de Minas poderá fazer esse trajeto a partir das 8 horas e 10 minutos. E a previsão de chegada aqui em Patos de Minas é às 9 horas e 40 minutos. Já quem sai aqui com destino a BH pega o avião por volta das 10 horas e 5 minutos e a previsão de chegada lá em Belo Horizonte são às 11 horas e 30 minutos. As vendas para as passagens começarão a ser realizadas no dia 4 de outubro. Então quem pretende viajar tem mais de um mês para se planejar antes do início das vendas, né? E vale ressaltar que serão apenas 9 assentos disponibilizados durante esses 3 voos semanais e que, por enquanto, os valores das passagens ainda não foram divulgados. Eu sou o Caio Machado com imagens de Gustavo Brito para o programa Gui Boa Ventura. Deu uma trégua para o síndico. Atenção, você que mora em apartamento ou em algum tipo de condomínio. Você conhece a Gama Administradora de Condomínios? A Gama é especializada em administrar, planejar e organizar tudo o que o seu condomínio precisa de forma simples e econômica. Não importa o tamanho do seu condomínio, seja de 6 a 60 unidades,
Solicite agora um orçamento sem compromisso e você vai descobrir o quanto vale a pena uma gestão profissional aí no seu condomínio. Então lembre-se, o cano estourou, o cachorro do vizinho não te deixa descansar, a iluminação tem com algum problema, tem alguém ocupando a sua vaga na garagem, a iluminação da porta está queimada, faz o quê, Ézio? Chame a Gama. Chame a Gama através do 99676-2971. Faça lá um orçamento, é fácil, é simples. Né? E você vai ter o síndico aí do seu condomínio, ele vai ter uma vida mais tranquila, né? Mais calma, sem atrito nenhum com os moradores, tudo será feito de maneira profissional, não eliminando nenhuma figura, né? Nem do condômino e nem do síndico, né? Então, tudo fica como está. E só entra uma gestão profissional para administrar e você não ter problema aí no seu condomínio. Ok? Obrigado. Chame a Gama. Muito bem. Foi lançada a Operação Maria da Penha com o objetivo de proteger mulheres, combater a violência doméstica e prevenir feminicídios. Põe aí na tela, vamos ver. Dando continuidade aos atos da campanha do Agosto Lilás, cuja temática era a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Operação Maria da Penha foi lançada oficialmente em Patos de Minas. Toda ação de enfrentamento à violência contra a mulher é muito importante, porque hoje a gente nota em Patos de Minas muitos casos nesse aspecto. Então, o Centro de Referência vem dar o apoio nessa ação no atendimento direto às mulheres vítimas de violência. Então, o Centro de Referência atende no acolhimento, orientações e principalmente empoderando e fortalecendo essas mulheres para que elas consigam romper o ciclo da violência. A operação ocorre em âmbito nacional e em Patos de Minas está sendo realizada por meio de uma parceria das polícias civil e militar e do Centro de Referência da Mulher. Um trabalho de conscientização e um trabalho realizado pela nossa PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que realiza algumas visitas às vítimas e também aos autores dos crimes de violência doméstica. Com a crescente dos registros de casos de violência contra a mulher, a coordenadora do Centro de Referência da Mulher, Raiza Noronha, ressalta a necessidade da realização das denúncias. É importante que as mulheres não se calem, não aceitem a violência contra a mulher. O Centro de Referência é um órgão que está à disposição das mulheres, que podem procurar ajuda, que podem se fortalecer para conseguirem dar sequência na denúncia, fazer representação para que o processo contra esse agressor seja cumprido. Em Patos de Minas, o acolhimento e apoio prestado às mulheres que foram vítimas de violência doméstica é prestado pelo Centro de Referência da Mulher, que fica no prédio do antigo fórum na Avenida Getúlio Vargas. O atendimento é disponibilizado para todas as mulheres e ocorre de segunda a sexta das 7 às 18 horas. Para mais informações, o telefone para contato é 3822-9827. Essa operação já está sendo desenvolvida desde o início do mês de setembro e ela vai persistir aí durante todo o ano com o atendimento da PPVD. Muito bem, está na hora do WhatsApp. Você fala comigo na tela da televisão. A Lázara, boa tarde, Gui. Amo o seu programa e hoje você está muito elegante. Obrigado, Lázara. Obrigado pela sua participação. Continue aí conosco. Maria Vitória, dentro de 2 meses enterramos 3 pessoas da nossa família lá. Para abrir e fechar os túmulos, pagamos R$305 e eles não fazem nada lá, não cuidam. Uma vergonha, viu, Maria Vitória? Uma vergonha esse negócio aí. O jeito que a prefeitura trata um setor tão importante para as famílias como é o cemitério, né? Não respeitar aquilo ali, vai respeitar o quê? O Hernani tem uma empresa que está emporcalhando a rua Onaldo Lima, no bairro Céu Azul. Saem do estacionamento deixando barro por toda a rua. Não pode, né? Não pode. Principalmente empresa tem que tomar cuidado com isso aí. Tá aí o destaque do Hernani. A Ana, segunda vez que recebo autuação tendo crédito. Liguei lá, me disseram que nós temos que acionar. Às vezes estamos sem internet. E aí? Eu não sei do que a Ana está falando. Eu acho que pegaram aí um recado meio que... Hã? Do quê? A do trânsito Zona Azul? Bom, então vamos explicar melhor isso aí, né? Traz uma explicação melhor isso aí, que é em relação ao trânsito. Mas merece realmente
uma atenção. Mas tem que explicar melhor qual que é o problema aí da Ana, viu, Ana? O Júlio César, Gui, boa tarde. Não é proibido túmulos perto do rio? No de Alagoas parece que tem que passar por vistoria devido ao rio abaixo. Não, em qualquer lugar, Júlio César, qualquer lugar tem que ter a vistoria, qualquer lugar tem que ter a liberação dos órgãos ambientais. Se não tiver a liberação dos órgãos ambientais, o cemitério não pode existir. Pode ter um lá, mas do lado tem que ter a liberação, senão ele não pode funcionar. Nós voltamos a falar desse assunto, tá? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom restante de terça-feira. Amanhã, quarta, eu estarei aqui com você a partir das 11h20 da manhã. Obrigado. Vem aí o horário eleitoral gratuito. Tchau, até lá.